Eu vou fazer uma tarte tatin. É uma receita super clássica. Aqui é a versão do chefe Christian Fourmont. É uma versão bem tradicional. Vou dar todas as dicas, tá bom? Bom dia para todo mundo que está entrando. Eu sou a Otávia Somavila, sou colaboradora do Tá na Mesa, já liderei algumas mesas, a gente já falou de bolo, de combinação de sabores com os bolos, de bolos de liquidificador, de gastronomia vegana, de limão, receitas com limão. E eu tô participando dessa mesa com essa live. Bom, vou começar descascando as maçãs. Não tem muito mistério, já lavei as maçãs, sequei. E agora é só tirar a casca. É muito comum a gente ver receita de tarte tatin com a maçã inteira. Isso acontece quando você consegue comprar aquela maçã gala menorzinha. Como a minha maçã está muito grande, eu vou cortar em quartos, na verdade, vou cortar no meio em quartos. Mas quando você for fazer, é legal que os pedaços de maçã fiquem bem grandes. Então, se você achar aquela maçã gala pequena, pode deixar ela inteira, tá bom? O pessoal que está entrando agora, é uma tarte tatin que eu estou fazendo. Vai ficar salvo depois, sim. Eu vi que já teve uma pergunta. Eu vou tentar, na medida do possível, acompanhar todos os comentários, tá bom? Mandem perguntas se tiverem, se ficar dúvida com alguma coisa. Enquanto eu tô aqui descascando a maçã, a gente pode conversar sobre a história da tarte tatin. Vocês sabiam? Todo mundo fala que é uma receita que deu errado, né? A história mais comum que a gente ouve por aí. Assim, quando a gente pesquisa a história da gastronomia, a gente sempre acha várias versões, né, para uma mesma história. Essa torta ficou conhecida como a torta das Irmãs Tatin, por isso que ela tem esse nome, né, torta das Irmãs Tatin, porque as Irmãs Tatin tinham um hotel no interior da França, um hotel com um restaurante, e essa receita era muito famosa lá, elas serviam. E muitos historiadores atribuem a uma das Irmãs Tatin a criação dessa torta. Ela teria um dia colocado as frutas para caramelizar no forno, deixou um tempo a mais, esqueceu, e para não jogar fora, porque a gente não perde nada na cozinha, ela teve a ideia de colocar a massa por cima e voltar para o forno e ver o que ia acontecer, e na verdade ficou uma delícia. Alguns historiadores dizem que, na verdade, na região onde ficava o hotel delas, essa receita já era um pouco conhecida. Então, algumas pessoas já faziam uma torta de fruta, né, de maçã, invertida, digamos assim. Oi para todo mundo que está entrando. Tô só descascando maçã, gente, porque vai bastante maçã. A gente usa 2 quilos de maçã. Vocês vão ver que a gente usa tudo isso de maçã, porque a maçã diminui demais na hora do cozimento. Então é importante, porque senão a tarte tatin fica feia depois, ela fica com espaço entre os pedaços de maçã. Então é importante colocar bastante maçã. Como eu estava falando da história da torta, mas de qualquer forma, ela ficou conhecida como a torta das Irmãs Tatin. E um detalhe super interessante é que essa receita ficou famosa no mundo inteiro, porque no começo do século XX, ela foi parar no cardápio do Maxime de Paris, que era o restaurante, né? Era a grande referência dos restaurantes no mundo. Ele era muito chique, muito sofisticado, enfim, frequentado pelas celebridades da época. E essa receita foi parar no cardápio com esse nome, a torta das Irmãs Tatin, tarte tatin. E aí ela ganhou essa fama mundial que hoje a gente vê. Inclusive, vou convidar você, se você tiver tempo, bota no Google tarte tatin. É absurdo assim, a quantidade de páginas e receitas e dicas e histórias. E vocês vão poder ver essas histórias também, tanto a história que eu contei, como essas variações, enfim, tem muita coisa. E outra coisa interessante que eu acho legal comentar da tarte tatin é que hoje em dia a gente vê tarte tatin até sem ter maçã, né? Apesar de a gente estar aqui na mesa da maçã, eu já vi tarte tatin de cebola, de pera. A de pera, inclusive, dizem que sempre foi feita na França também. Na mesma época da tarte tatin tradicional de maçã, a gente já achava tarte tatin de pera. Mas eu já vi tarte tatin de tomate, de pêssego, enfim. Conta pra mim se você já comeu aí alguma tarte tatin diferente, o que você achou.
ou se de repente você acha legal isso ou não, né? Você está corrompendo uma receita tradicional. Bom, gente, maçã gala descascada, com descascador sem muito mistério. Como que eu gosto de trabalhar para fazer uma taxa também bonita? Pega uma faquinha com ponta, vem aqui nos fundinhos, né, da maçã, para tirar essa parte todinha. E faz a mesma coisa aqui no cabinho. Ai, Vera, obrigada! Ó, depois quero ver sua tartatã, hein? Ó, tá vendo? Eu fiz um movimento girando a faca só pra tirar o cabinho, pra ela ficar bem limpinho. Certo? Aí, como eu falei, a minha gala tá muito grande, então eu vou cortar ela no meio, tá? Se vocês acessarem a receita do Tá Na Mesa, o chefe, o Christian Pormon, que criou essa receita, ele recomenda colocar a maçã inteira. Mas isso fica legal quando a maçã tá pequenininha. Como eu só achei uma gala grandona, o que eu fiz? Eu cortei no meio, né? Vou cortar no meio. Tirei essa parte de cima e de baixo. E agora, com a faquinha, eu vou fazer um corte ovalado aqui, pra tirar essa parte da semente, tá bom? Gente, eu só não vou conseguir liberar participação ao vivo agora, tá bom? Porque senão eu não dou conta de responder os comentários e fazer a tatã. Eu tô sozinha fazendo essa filmagem, mas depois, no finalzinho, quando ela estiver mais encaminhada, de repente no forno, a gente tenta bater um papo, pode ser? Bom, olha só, tirei o miolo. E eu vou cortar uma vez, porque aí eu vou ter um quarto bem grandão de maçã. E ela fica bonita porque a gente pode fazer espiralada na torta, assim, fica bem decorativo. Bom, vou fazer isso nas minhas maçãs todas. Lembrando, né, como eu tô falando várias vezes, que você vai ter que prestar atenção no tamanho da sua maçã gala. Se ela estiver bem pequenininha, vale botar metade, por exemplo. A metadinha também fica bem bonita. A gente só não pode deixar ela pequenininha. A gente nunca faz uma tarte tatã cortando em cubinhos, por exemplo, em pedacinhos pequenos, porque vai soltar muita água, tá bom? E aí você não vai ter uma estrutura legal na sua torta. Ó, aqui que eu tô fazendo, eu descasquei as maçãs bem rapidinho e tô só tirando as duas extremidades, tá certo? E depois eu corto no meio e tiro o miolinho com as sementes. Gente, outra coisa que eu pesquisei e achei super interessante. Hoje em dia a gente vê, principalmente nos restaurantes, o que é um clássico da tarte tatã? Como é que ela vem empratada no restaurante? Alguém quer dar uma ideia? Ela vem no prato, quente, servida com... Ninguém vai falar nada? Sorvete de creme, né? Sempre essas sobremesas quentes assim... Muito comum elas irem acompanhadas de sorvete de creme. Mas a versão clássica, ela era servida sem nada. Basicona, basicona, basicona. Sem canela, sem bebidas. Aqui, sorvete. Aqui demorou pra chegar, né? Todo mundo falou. Bento, Josiane, Vera. Chantilly também. A gente serve muito com sorvete de creme, né? Porque é muito agradável esse contraste do frio e do quente. Mas a receita clássica... ela era purinha, tá bom? E sem muitas variações na receita também. Massa folhada caseira, né, feita, o que ela tem de diferente? Ela é feita com manteiga. As versões industrializadas, 99%, a não ser que você compre de alguém que faça pra você, ela é feita com gordura vegetal hidrogenada. Então, qual é a diferença? Dá uma diferença de sabor, que a manteiga tem sabor e a gordura não, e de textura. Sendo bem sincera, a caseira é 20 milhões de vezes mais gostosa, mas dá um trabalho maluco pra fazer, na minha opinião. Tô sendo sincera, não vou falar, não é fácil, gente, fazer massa folhada. Tenho certeza que tem receita no Tá Na Mesa, já teve uma mesa de massa folhada. Se vocês quiserem, eu compartilho a minha receita lá no meu Insta, de repente amanhã. Deixa eu mostrar aqui a minha massa, ó, ela tá aqui no prato. Não dá pra ver muito, mas ó, tá vendo? Ela é cheia de camadinhas, é feita de manteiga, então ela fica com essa corzinha. E na hora que ela assa, ela fica dourada, gostosa, tem uma textura delicada. Então assim,
é muito mais gostoso, mas dá muito mais trabalho. Bom, então aqui as maçãs sem casca, sem miolo, cortadas ao meio. Eu vou cortar mais uma vez em 4. E eu vi que passou uma pergunta aí perguntando quanto de maçã. São 2 quilos de maçã, tá? Vai bastante mesmo. É para uma forma de 25 centímetros de diâmetro. E tem que ser assim porque a maçã diminui no cozimento. Ela tem que ficar bem apertadinha na forma para sua tarte tatin ficar bonita depois e ter bastante maçã. Bom, vamos falar agora da forma. Essa torta, a gente está sugerindo, né? O chefe sugeriu uma forma de 25 centímetros de diâmetro. É importante, lógico, que o fundo seja fixo, porque vai ter caldo saindo na hora do cozimento. Mas eu queria mostrar para vocês que eu também gosto muito de fazer tarte tatin na frigideira. Alguma frigideira funda que possa ir ao forno. Então ela tem que ter um cabo. Essa aqui é uma Le Creuset, mas pode ser uma frigideira de inox, por exemplo. Ela tem que ter um cabo que também possa ir no forno. Então nada de borracha aqui, plástico, silicone, nada disso, a não ser que seja um material que possa ir no forno. Ó, aqui eu tenho numa outra frigideira que eu já deixei pronta a etapa das maçãs cozidas. Por que eu gosto de fazer na frigideira? Porque eu acho que fica muito prática a etapa de fazer o caramelo, né? Na forma dá pra fazer também, mas você vai ter que segurar a forma pelo cantinho, enfim. Só uma dica de como eu gosto de fazer. Eu vou fazer na forma, que é o que está pedindo a receita, pelo menos essa primeira etapa. Mas se você não tiver uma forma assim e tiver uma frigideira funda, saiba que também dá certo. E agora a gente vai lá pro fogão. A gente pode fazer essa etapa direto na boca do fogão. Eu vou aqui ligar o meu fogão, vou inverter a câmera para todo mundo ver o que eu tô fazendo. Ó. E aqui eu vou colocar a manteiga e o açúcar. Ah lá, a Heloísa já colocou uma receita de massa folhada clássica da chefe Cláudia Rezende. Então já tá lá para vocês. Vou deixar o celular aqui enquanto eu vou ali buscar a manteiga e o açúcar da receita. E aí basicamente você vai colocar direto na forma, baixar um pouquinho o fogo, e a gente vai colocar isso para derreter e formar um caramelo, tá bom? Sem muito mistério, já faz direto na forma. Legal usar, é importante usar manteiga sem sal, tá bom? Sempre na confeitaria a gente usa manteiga sem sal. Ó, eu tô mexendo, eu tô segurando o celular com a mão direita e mexendo com a mão esquerda. Aí parece que a gente não sabe mexer mais, né? Deixa eu ver se eu invirto aqui pra facilitar. Pronto. Agora é só deixar isso aqui paradinho pra derreter essa manteiga e esse açúcar e isso formar um caramelo. Existe uma massa folhada que ela é uma massa folhada falsa, que na verdade ela é quase uma pâte brisée que você deixa os pedaços de manteiga bem grandes. Ela dá um resultado muito bom e de repente é um caminho intermediário para quem não quer nem se empolgar muito de fazer uma massa folhada clássica e também não quer colocar a industrializada. De repente também a gente pode disponibilizar uma receita como essa. Tem várias receitas desse estilo, é uma técnica de fazer essa massa folhada que é como se fosse uma massa folhada fake. Vamos lá ver como que tá nosso caramelo, que ainda não virou um caramelo, mas tudo bem, tá derretendo. Qual que é a ideia aqui, gente? A gente vai derreter a manteiga e o açúcar, isso vai caramelar, e é importante que fique bem caramelada essa etapa, porque é o que vai dar uma cor bonita na tarte tatin no final. A Vera tá falando, sempre achei que tinha que fazer na panela. Acho que fugi dessa receita por causa da panela. Então, Vera, não, né? Você vê que eu acredito muito nisso. A gente também pode adaptar as receitas a um jeito que a gente ache mais conveniente. Deixa eu já pegar minha luva. E aí, à medida... Ó, vocês estão vendo que ali já começou a fazer uma corzinha? Aí você não mexe mais e vai só girando assim, se sentir que tá queimando mais em algum lugar. E vai deixando ela, ou vai deixando esse açúcar tomar uma corzinha. Tá vendo que aqui já começou?
Observa se está bem centralizada na sua boca, né, para não queimar. Não esqueça, uma dica interessante é não esquecer essa forma aqui e fazer outra coisa, porque de uma hora para outra o açúcar pode queimar, gente. Pode ser rápido esse processo, vocês estão percebendo, em alguns lugares ele carameliza mais rápido do que outros, que tem a ver com a posição da boca, onde está a chama, né, na verdade, aqui embaixo. Então, é um processo delicado, como todos de confeitaria, né? A gente é simples, mas a gente tem que estar atento. Outra dica importante é cuidado para não deixar passar isso aqui, tá? E ao mesmo tempo, cuidado também para não deixar ficar muito claro, porque não vai ter sabor de caramelo, porque o açúcar tostado agrega bastante sabor e a cor também vai ficar estranha. Temos aqui o nosso caramelo, eu vou inverter a câmera de novo, porque tá tão bonita a cor, olha só. E agora a gente vai começar a colocar as maçãs. Eu vou colocar mais ou menos em espiral, como eu falei pra vocês. Tá vendo que tá tão quente que ela tá até fazendo um barulhinho. E a gente vai colocando bem juntinho mesmo. Aqui, a receita sugere um cozimento em 2 etapas. A gente vai colocar as maçãs aqui, vamos cobrir com papel alumínio e levar para o forno até essa maçã ficar macia. Depois que a gente vai secar esse excesso de líquido, cobrir com a massa folhada e assar de novo. Pode ser que vocês vejam algumas receitas de tarte tatin que seja tudo de uma vez só. Mas qual que é a ideia aqui? Garantir um cozimento bastante homogêneo dos pedaços de maçã. Então, na hora de cortar, você vai ter tudo com uma textura semelhante. E não ter excesso de líquido, para não deixar a sua massa depois pesada. Ó, a Lorena que acabou de entrar. Isso aqui é uma tarte tatin, Lorena. A gente está começando, tá numa das etapas mais importantes. Aqui, gente, muita atenção. É importante ficar, ainda falta mais 2 pedaços de maçã, eu vou dar um jeito de colocar. É importante ficar bem apertadinho mesmo, porque ela vai diminuir de tamanho, tá bom? Senão depois a sua tarte tatin vai estar cheia de buracos. Então coloca aí os 2 quilos de maçã na sua forma, certo? Andréia, vai ficar no IGTV depois, tá bom? Depois você volta aqui para assistir. Tá bom. Bom, vou inverter de novo. Então, perceberam a questão dos pedacinhos de maçã ficarem bem juntinhos. Isso é super importante, tá bom? Aí, papel alumínio. Vamos cobrir com papel alumínio e levar para o forno. E a gente vai... Por que eu cubro com papel alumínio? Porque nesse momento eu não quero que essa maçã toste em cima. Eu quero só que ela cozinhe para ela ficar macia. E a gente vai deixar até ela estar macia, você espetando com o garfo ela fique macia. Isso dá mais ou menos, das vezes que eu fiz, dá pelo menos uns 35 minutos, tá bom? Pode pôr canela nessa fase, quem quiser. Como a gente falou, a receita clássica não vai canela, não vai conhaque, não vai rum, não vai nada dessas coisas, mas você pode colocar canela. Bom, eu tenho aqui na frigideira, como eu comentei, que eu também gosto muito de usar a frigideira para fazer a tarte tatin. Vou mostrar para vocês as maçãs já cozidas. Perceberam como elas diminuem? E agora a gente vai levar no fogo só para secar um pouquinho esse excesso de líquido. Então eu vou colocar aqui. Vou ligar o fogão, né? O fogo de novo. Pode ser no fogo alto essa etapa. E a gente vai deixar só um pouquinho para esse excesso de líquido dar uma secada. Uma coisa interessante dessa receita é que no final ela é muito prática, porque você está usando uma forma ou uma frigideira só, né? Você consegue fazer tudo. Uma dica para quem gosta de fazer pré-preparo. Vamos supor que você quer servir essa sobremesa amanhã no seu almoço de sábado. O que você pode fazer? Faz essa etapa das maçãs hoje, pré-assa as maçãs e deixa para finalizar com a massa folhada amanhã. Então você pode já ganhar muito tempo, né? Já pode até fazer essa etapa de secar a calda, espera ela esfriar, cobre com filme plástico, coloca na geladeira e amanhã você vai fazer o quê? Vai ligar o forno
bem quente, cobrir com a massa folhada, assar a sua tarte tatin e desenformar. E vai estar perfeito, acaba ficando uma sobremesa muito, muito prática. Também uma sobremesa legal quando você estiver dando um jantar, que você está participando do jantar e você não quer ficar na cozinha o tempo todo. Você deixa ela quase no final, deixa só para colocar a massa folhada e assar. Você desenforma quente, já serve com sorvete, que o pessoal foi meio aí unânime para dizer que adora tarte tatin com sorvete. E a receita tá pronta, então assim, acaba sendo uma receita prática. Já secou bem meu líquido, vou desligar o fogo, passar para minha bancada para ela esfriar um pouquinho rapidamente, porque eu preciso que ela esteja um pouquinho mais fria para eu cobrir com a massa folhada, tá bom? Não precisa esfriar totalmente, é mais pra gente enfim, até não se queimar. O forno, uma coisa importante para trabalhar com a massa folhada, o forno já pré-aquecido, tá certo? Aqui a gente não tem esse problema porque eu já tô com o forno quente, que eu tô cozinhando as maçãs do começo da receita, então a gente vai ter o forno já quente e agora a gente vai para a etapa da massa folhada. Tem como fazer massa folhada sem glúten, foi a Rita. Rita, eu nunca fiz, confesso que eu nunca fiz. Eu já fiz uma vez uma massa folhada vegana, com uma manteiga vegana, com óleo de coco, manteiga de cacau e tudo mais. E ela folhou até, ela ficou em camadas, mas não ficou um sabor tão gostoso como a massa folhada, porque eu acho que tem muita questão do sabor da manteiga. Para fazer uma massa folhada sem glúten, eu acho que você deveria ir para uma questão, assim, um mix de farinhas, uma farinha de arroz, uma farinha de grão de bico, e tem que testar. Eu nunca testei. E eu vou só abrir com o rolo. É importante colocar um pouco de farinha em cima também. Eu tirei minha massa folhada da geladeira um pouquinho antes da gente começar a live. Como tá muito quente aqui em São Paulo esses dias, ela já tá numa consistência maravilhosa para abrir. E uma dica, gente, para qualquer massa folhada que vocês forem usar, a comprada ou a feita: temperatura. Ela é extremamente sensível à temperatura porque ela é manteiga. Basicamente você está trabalhando com um tijolo de manteiga. Então, se você começar a abrir e tiver melando, grudando no rolo, uma consistência pastosa de massa, embrulha no filme plástico e põe na geladeira meia hora. Tenta de novo. E vai nesse processo. É importante trabalhar na temperatura certa. Para vocês terem uma ideia, qualquer cozinha profissional que trabalhe com massa folhada ou com folhados com frequência, tem uma área totalmente climatizada para isso, porque realmente é impossível trabalhar num ambiente quente, tá bom? Então, assim, sensibilidade à temperatura é o único segredo. Com esse cuidado fica uma massa super fácil, super gostosa de trabalhar, vocês não vão ter dificuldade, tá bom? Ó, tô abrindo aqui tranquilamente, sempre colocando um pouquinho mais de farinha embaixo. Tá dando pra ver? Acho que só um pedacinho, né? Mas enfim, não dá pra abrir e mostrar pra vocês ao mesmo tempo. Eu gosto sempre de virar a massa e fazer o mesmo movimento com o rolo, porque isso vai dando a gente vai mantendo essas camadas folhadas da melhor forma possível, tá bom? Então, eu tô abrindo e virando a massa até eu chegar na espessura que eu quero. Depois eu vou cortar um círculo do tamanho da minha forma, ou no caso da frigideira, que como eu mostrei pra vocês, eu comecei a massa na forma e vou terminar na frigideira. Agora eu vou cortar com a faca redondo, ó. Aqui eu já tenho as maçãs que foram pré-cozidas antes, já fiz a etapa de tirar o excesso de líquido e vou cobrir as maçãs com a massa folhada e levar para o forno e finalizar. Muito prático. A Vera, que linda, tá bonita, não tá, Vera? As maçãs cozidas, você vai ver ela pronta. Eu já tenho uma pronta também, gente, porque essa etapa de assar a massa folhada vai aí uma meia hora até ela ficar bem douradinha. Então, pra gente ter uma pronta, vou cortar também pra todo mundo ver. Eu já trouxe uma totalmente pronta. Que tem receitas que tem que ser assim pra fazer na live, né? Porque senão a gente precisaria de um dia inteiro. Gente, medir no olhômetro, mas você pode pegar o fundo da forma e colocar em cima da massa folhada.
Pode usar um salva-bolo, mas a minha tá numa textura muito gostosa, porque ela não tá totalmente mole, né? Como eu falei, eu tirei da geladeira logo antes de começar a live. Então eu já vou fazer essa etapa agora mesmo. Já cobri aqui com a massa. Todo mundo viu. E agora é forno de novo até ela ficar bem douradinha. Gente, não pode ficar espessa essa massa folhada, tá bom? Eu só comentei a questão de não comprar ela já aberta, porque na aberta eu acho que fica fina demais. Até uma coisa interessante, tem alguns textos com as primeiras receitas publicadas da Tati Tatã. E numa delas, a autora dá uma dica que a massa tem que ser aberta na espessura de uma moeda. Eu achei tão interessante isso, assim, curioso, né? Eles darem uma referência dessas. Que aí vocês podem ver que é fino, né? Mas não é aquela textura de papel, assim. Primeiro eu vou mostrar pra vocês ela de cima. Ó como fica legal a questão de colocar as maçãs em espiral. Estão vendo, ó? E como a gente colocou bem juntinha, ela não fica nenhum espaço sobrando. Se você não faz assim, depois de assada, ela fica sobrando. Ó, aqui embaixo tá a massinha, tá vendo? Tá bem caramelizado. Tati Tatã, gente, quem entrou agora vai ficar salva, tá bom? Tem a receita, tem o link da receita, tem o link pra massa folhada, quem quiser fazer, tá certo? A gente acabou de fazer todas as etapas, eu tô mostrando uma pronta por uma questão de tempo. Porque a gente tem aí 1 hora para fazer tudo, tá certo? Eu não pincelei ovo, até porque a parte de cima da massa vai ficar invertida, né? Olha só, a massa tá a maçã em cima e a massa embaixo. Então é característico da Tati Tatã isso, ela é conhecida por ser uma torta invertida. De maçã, de pera, como a gente falou, de pêssego, de banana, a Elô falou. Teve uma internauta que falou de cupuaçu, que eu fiquei super curiosa. Desenformar ainda quente. Sim, boa pergunta, Lena. A gente tira do forno. O que eu recomendo para vocês? Tirem do forno e deixe esfriar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, para ela parar de borbulhar, digamos assim, entendeu? E eu gosto de já desenformar quente. A dica que eu dei do pessoal que gosta de fazer um pré-preparo, já vou deixar meio semi-pronto, porque eu quero deixar ela assada, quero servir no meu jantar. Também pode. Depois que você tira do forno, deixa ela descansar, ela vai esfriar. Na hora do gran finale, você pode aquecer ela de novo na boca do fogão. Também funciona fazer assim, porque aí você vai derreter todo esse caramelo e vai conseguir desenformar, tá bom? Geralmente ela desenforma muito fácil, por conta disso que tem aquela manteiga no caramelo. Lembra lá quando eu tava fazendo o caramelo, que até teve gente que falou, poxa, mas o meu caramelo é só água e açúcar. Nesse aqui tem bastante manteiga também, que vai ajudar nesse processo. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tadã! Estão vendo? Acho melhor eu pôr no prato e filmar, vai ficar melhor. Estão vendo as camadinhas de massa folhada ali? E esse tom dourado é da massa folhada caseira. A massa folhada pronta vai ficar um pouquinho mais branquinho, mas fica muito gostoso também, tá bom? Bom, o que mais? Fiquem à vontade para as próprias criações. Então, eu quero servir com sorvete, eu quero colocar canela, eu quero colocar conhaque, eu quero colocar o que você gostar. Eu acredito muito nisso, a gente super pode personalizar as receitas. Obrigada, Márcio. Ó, aqui só para matar todo mundo de vontade, porque essa hora já dá vontade de almoçar, de comer uma sobremesa. Ó, a gente tem os pedaços grandes de maçã, a massa em camadinhas, folhada, né? Um pouquinho do caramelo, mas não muito, porque ele secou no forno, tá bom? E aí a gente tem a nossa Tati Tatã. Vou mostrar de novo a torta pronta, o pessoal que pediu para ver a torta. Tcharam! Obrigado, Lélia. Obrigada, gente. Todo mundo que gostou da aula, que gostou da live.